Seja bem-vindo a mais um podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Hoje, mais uma vez, assim como vários vídeos que eu tenho no meu canal do YouTube, a gente vai conversar sobre planejamento do ensino da natação. Só que dessa vez uma abordagem um pouquinho diferente. Eu vou contar para vocês como esse assunto surgiu na minha vida e qual foi o meu entendimento desde a primeira vez que eu fiz meu plano de aula até hoje. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal do YouTube, tá bom? O nosso papo hoje aqui será sobre planejamento das aulas de natação, que é um assunto que eu acho muito importante. Talvez algumas pessoas não considerem, eu vou mostrar para vocês. E a minha motivação é que na semana que vem, no dia 18 de maio, eu vou estar com um curso no Rio justamente sobre essa temática. Na verdade, eu vou fazer uma discussão que ela é um pouquinho mais complexa. Eu vou falar sobre o ensino da natação, ou esse planejamento, quando a gente tem alunos com níveis de desempenho extremamente diferentes, quando as turmas são mais heterogêneas. E eu decidi então fazer um esquenta aqui no meu canal, e a ideia é que eu faça isso com mais frequência, tá bom? Deixa eu só resolver uma coisa aqui. Tá dando um eco. Acho que foi. Beleza. Então essa é a proposta. Antes da gente começar... Oi, Tamires. Oi, Ronan. Obrigado pela presença de vocês, tá certo? Eu sei que hoje é um dia complicado. É o dia das mães, né? As pessoas querem ficar com as mães, lógico, isso faz parte, eu também. Mas eu acho que é sempre tempo da gente estudar, tá? E muitas pessoas mandaram mensagem falando que só vão poder acompanhar depois e vai ficar gravado aqui no meu canal do YouTube. Então, antes de qualquer coisa, pessoal, eu tenho um grupo no Telegram onde eu sempre adianto as coisas que eu vou fazer, eu divulgo lá. Eu acho que é interessante porque fica mais concentrado. Porque às vezes nas redes sociais fica tudo muito distribuído. E o bacana do Telegram em relação ao WhatsApp é que as pessoas conseguem voltar e ver as mensagens anteriores. Então tem muita coisa bacana, aí está o QR Code, caso vocês queiram entrar. Lembrar também que tem diversos assuntos que eu discuto nos meus cursos, nas minhas aulas que estão no meu site. Além desses conteúdos, em termos de vídeo, tem bastante texto. Alguns textos são como se fossem, na verdade, capítulos de livro. Então, vale a pena vocês aí, para poder realmente estudar. Então, os textos e os documentos, as matérias que eu tenho no meu site são para estudar. Não é aquela leitura rapidinha de, acho que eu entendi e vou para frente. Não. A ideia é realmente que vocês estudem. E também o meu canal do YouTube, que vocês estão aqui. Então, lembra aí de se inscrever, isso é importante para poder dar mais visibilidade, tá bom? Mais recentemente eu tive aí a surpresa de ser convidado pela Finish para poder ser parceiro na divulgação dos produtos e equipamentos que ela tem. Essa semana eu recebi esse cronômetro aqui, ó, que é um cronômetro de natação. Depois vou emprestar para você, Tamires, para você usar lá e me dar o seu veredito. Eu vou fazer uma revisão exclusiva desse cronômetro. Eu tive um cronômetro quando fui treinador, que tem basicamente as mesmas características, né, de marcar as parciais, de marcar frequência de braçada, mas esse aqui, por exemplo, ele consegue marcar 300. Eu acho que o que eu tinha era de 60. Vou te emprestar, Tamires, aí depois você me conta. Então, se vocês quiserem adquirir algum desses equipamentos, vou fazer revisão de todos eles. E se vocês quiserem adquirir alguns desses desses equipamentos, vocês podem ir lá no site da Finis e colocar esse cupom de desconto, tá certo? Beleza, mas nosso assunto aqui hoje é sobre planejamento. Sobre o planejamento das aulas de natação. Eu fiquei surpreso porque, como eu disse para vocês, lá no grupo do Telegram, eu fiz essa enquete. Nem todo mundo participou ainda, mas a intenção é que eu faça com mais frequência algumas lives aqui no meu canal do YouTube. E eu perguntei para as pessoas quais seriam os temas de interesse. Então coloquei lá, ensino da adaptação ao meio aquático. Os temas são genéricos, né? Mas ensino da adaptação ao meio aquático, ensino dos nados, planejamento do ensino da natação, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, utilização de materiais na aula de natação, a técnica dos nados, condicionamento físico para jovens e adultos e correção dos erros de nado. É lógico que eu poderia falar sobre treinamento, puxando sardinha aí para Tamires, mas é um assunto que geralmente é mais restrito, as pessoas de maneira geral não se interessam. Mas a questão é a seguinte, eu fiquei extremamente surpreso porque ninguém optou em ter uma live, ter uma discussão relacionada ao planejamento do ensino da natação. Percebam ali, quem ficou na frente foi a parte de condicionamento físico para jovens e adultos. É um tema que eu acho que é interessante, lógico, eu mesmo sugeri, mas eu achei que fosse ter alguém interessado na parte de planejamento do ensino.
Aí eu comecei a pensar quais seriam os possíveis motivos que levam os professores de natação a talvez não se interessar por esse assunto. E eu falei, será que é porque eles já sabem tudo sobre esse assunto e acham que isso não é importante? Ah, isso já está chato, eu já sei o que eu deveria fazer. Será que eles não querem saber nada realmente sobre esse assunto? Ah, isso não é importante, eu não preciso saber sobre isso, as minhas aulas estão bem ou estão boas do jeito que estão e deixo isso para lá. Ou então, será que, apesar de já terem ouvido falar um pouquinho sobre esse assunto, em função da realidade de cada um dos professores no dia a dia, de terem aquelas turmas com níveis de alunos extremamente diversas, será que eles já desistiram de tentar planejar as suas aulas? A grande questão é a seguinte, eu acho que é muito importante para que a gente possa ministrar uma boa aula, que a gente saiba o que ensinar e como ensinar. Então, quando eu recebi esse resultado aí lá da enquete do meu grupo do Telegram, e eu vi que tinham poucas pessoas interessadas nessa parte de planejamento, eu fiquei chateado. Eu falei, poxa, esse é um assunto extremamente importante. E a parte do planejamento está justamente dentro dessa ideia do como ensinar. Então, o como ensinar não se refere só exatamente à maneira que você fala ao aluno. Oi, Marcelo, beleza? Obrigado, eu sei. Ah, Marcelo, tá. Então, essa questão do planejamento, ela está dentro dessa ideia do como ensinar. E eu fiquei então frustrado porque achei que isso seria importante para os professores. Então eu acho, na verdade, que os professores ainda não dão a devida importância, ainda não reconhecem exatamente a importância do planejamento. E eu vou contar para vocês a história de como isso foi comigo, porque nem sempre eu entendi o planejamento da maneira que eu entendo hoje, tá certo? Então quando foi lá mais ou menos em 2001, eu estava ainda na minha graduação, estava na faculdade, fui convidado para poder dar aula de natação. Não era realmente nem estágio, era para ser professor de natação. As pessoas têm aquela ideia de só porque a gente nadou, que a gente está na faculdade, ainda nos períodos iniciais, que a gente sabe ensinar. E na verdade isso era uma mentira, eu reconhecia isso. Então, apesar de eu ter feito o meu máximo naquele momento, eu entendo que eu era extremamente limitado. Eu já tinha tido a experiência de uma disciplina de natação. Na minha graduação eu tive duas, acho que na época se chamava natação 1 e natação 2. Eu já tinha feito natação 1 e trabalhava como monitor da disciplina para os meus colegas da graduação. Então era a minha única experiência. Então, em função desse desconhecido que era dar aula de natação para crianças, ali tanto da adaptação quanto da iniciação aos nados, a minha escapatória foi tentar fazer meu plano de aula. Falei, pô, vou fazer um plano de aula. Eu vou pensar naquilo que eu vou oferecer para os meus alunos, vou levar isso num papel, dentro de uma pasta, e lá na hora eu vou consultar. Eu acho que isso não tem problema nenhum. Eu não tenho certeza de onde eu tirei essa ideia inicialmente, de onde eu tirei essa iniciativa de fazer o meu plano de aula. Eu acho que naquele momento foi influenciado por algumas disciplinas que eu tinha na faculdade relacionadas à licenciatura, não ao bacharelado, à licenciatura, e porque logo que eu entrei na graduação eu comprei esse livro aí, A Ciência do Ensino da Natação, que é do Palmer. Infelizmente é um livro que não está mais disponível para a gente comprar, novo. Acho que valeria a pena a gente entrar em contato com a Manoli e sugerir que eles republicassem o livro. Mas era um livro muito bacana. É um livro que eu tenho, né? Essa aí é a cópia dele, eu tirei a foto. É um livro até simples em termos de ensino, mas eu não vi nada publicado ainda nesse sentido. A gente está tentando lá no nosso grupo de pesquisa, a gente vai conseguir, inclusive o Ronan e Tamires fazem parte do livro, publicar um livro relacionado à adaptação homeoquática, onde tem alguns capítulos relacionados ao planejamento, que é o que a gente está falando aqui. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, dentro desse livro tinha lá a sugestão de como a gente fazer um plano de aula. E eu gosto tanto dessa sugestão, que é uma sugestão que eu utilizo até hoje com os meus alunos da graduação. É lógico que eu fui acertando alguns pontos daqui e dali e cheguei nas conclusões que eu utilizo hoje em dia. E outra coisa bacana de destacar é que o Palmer, na verdade, não era um professor de educação física, ele é um engenheiro. Pelo menos é assim que está escrito no livro. Ele é um engenheiro que gostava da natação, talvez lá ele atuasse até como professor de natação, porque a realidade de formação nos Estados Unidos é diferente, e ele escreveu esse livro, foi traduzido aqui para o nosso português. Então, apesar de eu não entender ainda na época o que era exatamente um plano de aula, como isso funcionava, como eu disse para vocês, isso foi para mim extremamente importante porque eu passei a estudar mais sobre dar aula. O livro do Palmer também tem no final dos capítulos, ele tem a ideia lá dos erros mais comuns e sugestões de exercícios. Então era bacana na época, né, porque você se sente inseguro, você não tem experiência, eu quase que decorei aqueles erros mais comuns
e as sugestões de exercícios de correção. E depois, com a minha prática, eu fui percebendo que, na verdade, nem todas aquelas sugestões eram tão boas assim. E eu acho que isso é bacana, quando a gente começa a ler os livros e perceber, tudo bem, isso é uma proposta, mas não é a única, eu posso fazer diferente. Então, essa ideia de estudar para fazer um plano de aula foi muito importante para mim. Mas chegou num momento também que eu fiquei frustrado de novo, porque eu comecei a perceber que o plano de aula ele é só uma parte do planejamento. E, na verdade, ele é o final do processo de planejamento. O plano de aula é aquela ação concreta, porque são as atividades, as ações que você vai colocar na sua aula ou na sua sessão de treinamento. E eu comecei a perceber que eu estava errado. Era mais, possivelmente, do que a maioria dos professores fazem, mas ainda estava errado. Eu precisaria ter algumas estruturas maiores, estruturas de planejamento antes de eu chegar exatamente no plano de aula. Então, de repente, em algum momento, houve uma mudança de chave aí, virou uma chave na minha cabeça e eu comecei a perceber que, opa, eu estou começando pelo lugar errado. E eu acho, hoje olhando para trás, que isso se deve a 3 principais influências. Junto com as minhas leituras aí relacionadas à técnica e ao ensino da natação, eu comecei a estudar lá na época da minha faculdade ainda sobre treinamento esportivo e sobre periodização. Isso porque naquele momento eu tinha sonho de ser professor e treinador de natação, e então era o que eu podia me apropriar já para poder me capacitar, né, para poder aquele sonho de terminar a graduação, virar treinador logo. E eu comecei a ler sobre periodização e comecei a perceber o seguinte, poxa, talvez essa ideia do plano de aula se pareça muito com a sessão de treinamento. E, de acordo com os livros de periodização, de treinamento esportivo, a gente não deve fazer só a sessão. Na verdade, a sessão ela é o resultado de um conjunto de ações que acontecem antes. Então, antes da gente chegar na sessão de treinamento, eu tenho que pensar na proposta do meu macrociclo, quem é o meu atleta, quais são os pontos positivos que ele tem, quais são os pontos negativos que ele tem, o que eu consigo desenvolver ou evoluir nesse meu primeiro macrociclo. Então, eu tenho que ter um macrociclo com um conjunto de objetivos gerais e específicos. Esse macrociclo será dividido em mesociclos, esses mesociclos têm os seus objetivos, os mesociclos serão divididos em microciclos, que são as semanas, que têm as suas características, não necessariamente os seus objetivos, mas as suas características. E depois, dentro do microciclo, eu teria um conjunto de sessões. Então vamos supor que meu atleta treine 5 vezes na semana, 5 vezes no microciclo, ele tem 5 sessões de treinamento. Então, na verdade, a ideia é que eu pense da estrutura maior para a estrutura menor, para que isso fique mais palpável de eu conduzir o meu treinamento. E eu comecei a pensar, então eu preciso ter uma estrutura maior de planejamento antes de chegar na estrutura menor de planejamento da aula, que é o plano de aula, para que a minha aula fique mais palpável. Ah, legal, mas que estruturas são essas? Eu não sabia de onde isso vinha, eu não conseguia achar isso em lugar nenhum. Porque essa é uma discussão muito mais da área da educação do que uma discussão do esporte. Mas eu tive a sorte de, quando comecei a trabalhar com educação física escolar numa escola estadual e ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar com ensino superior, de ter contato ou ouvir falar de um documento chamado de Projeto Político Pedagógico. É um documento que a gente tem que ter nas escolas. É lógico que, infelizmente, a maioria dos professores nem sabe que isso existe, nunca leu, mas a gente deveria ter nas escolas um projeto político-pedagógico, que é um documento que vai nortear as ações dos professores, o que eles esperam dos alunos, das disciplinas. Então, seria como se fosse um mapa que a escola e os professores têm que seguir para desenvolver algumas habilidades e competências. Olá, Adriana! Para poder desenvolver algumas habilidades e competências nos nossos alunos. Existe um documento correlato, um documento muito parecido no ensino superior, que é chamado Projeto Pedagógico de Curso. Numa faculdade que eu trabalhei, a Faminas, eu fui coordenador por cerca de 10 anos, mais ou menos. Desculpa, por cerca de 6 anos, eu trabalhei lá por 10 anos. E a gente frequentemente tinha que estar revisando esse projeto pedagógico de curso. Então, nesse projeto, a gente contextualizava quem eram os alunos que chegavam na faculdade, qual era o perfil do egresso, né? Como é que a gente queria que eles saíssem da faculdade, quais eram as disciplinas, ementa, conteúdo programático, essa coisa toda. Então, tanto pensando em termos de periodização, como projeto pedagógico de curso, ou projeto pedagógico do curso, a gente tem a ideia de ter um mapa, de ter um direcionamento para as nossas ações. E isso eu não fazia. Então eu precisava justamente entender o que eu tenho que fazer em termos de planejamento mais macro para depois chegar nesse meu planejamento micro, que é a minha aula, que é o meu plano de aula.
E eu comecei então a refletir sobre isso. E hoje, depois de muito tempo, de muitas leituras e reflexões pessoais, eu consegui fazer uma certa adaptação dessa proposta para as aulas de natação. É um conteúdo que até certo ponto eu ensino nas minhas aulas na graduação, na disciplina de aplicação pedagógica da natação, mas eu entendo que a gente poderia fazer mais. E tem várias discussões aqui no meu canal do YouTube sobre isso, e aqui eu vou passar mais rapidamente só para poder talvez destacar ou atrair o interesse de vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar qual é o objetivo da minha escola de natação. Infelizmente, até por parte dos professores, dos gestores e dos pais, as escolas de natação são todas iguais. A escola de natação para poder ensinar a nadar. Tá, isso é extremamente óbvio. Mas qual é a filosofia dessa escola de natação? Quais são os seus objetivos em termos de existência? Você pode trabalhar num clube que tenha a intenção de formar atletas competitivos. Então, esse é o objetivo da sua escola de natação, do seu clube, da sua academia. Mas você pode trabalhar numa escola de natação que não tem essa pretensão. Você quer ensinar as pessoas a nadar para que elas utilizem da natação, por exemplo, como forma de lazer, de saúde, de condicionamento físico. É uma filosofia completamente diferente. Pode ser que você trabalhe num projeto social, como a Vila Olímpica, que é muito comum no Rio, e você ali quer introduzir ou ensinar a parte inicial dos nados para que essas crianças não se afoguem quando elas estiverem no momento de lazer. É uma outra realidade. Porque se a gente está preocupado, por exemplo, com a prevenção de afogamentos, a gente não precisa necessariamente ensinar crawl, costas, peito e borboleta. Você pode ensinar diversos outros conteúdos, principalmente relacionados à adaptação ao meio aquático, porque eles serão muito mais úteis. Ou seja, a gente precisa saber por que a minha escola de natação existe. Quais são os meus objetivos? Pode ser que eu tenha um braço ou eu tenha dentro da minha escola de natação só a intenção de trabalhar com pessoas que fizeram concurso público, por exemplo, e elas precisam fazer algum teste físico, um teste de desempenho dentro da água, relacionado a alguma habilidade aquática. Então eu já recebo, nesse caso, adultos que talvez saibam ou não nadar ou estar dentro da água. Alguns deles talvez tenham que se aperfeiçoar, outros tenham que aprender em um mês a nadar alguma coisa, porque ele tem que fazer 25 metros, sei lá, em menos de um minuto. É outra realidade também. Como isso não está claro para a gente, enquanto professores, enquanto gestores de escolas de natação, isso não fica claro também para os nossos alunos. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Por que a minha escola de natação existe? Quando eu fui aprovado no concurso para a UFRJ, eu cheguei na FD e pedi o regimento da escola. Pedi os documentos que regem a escola, só que infelizmente nem tem. Mas deveriam ter, porque esse é o caminho que a gente vai seguir, né? Qual é a filosofia da escola, essas coisas todas. A partir disso, então, eu vou poder começar a saber também quem é meu público-alvo, quem são os meus alunos. Eu vou trabalhar com mais crianças e jovens, eu vou trabalhar com crianças, jovens e adultos, eu vou trabalhar só com adultos que já fizeram concurso. Acho que está faltando para alguns colegas professores, treinadores, uma dose de pedagogia do esporte. Perfeito, Marcela. Isso aí, porque isso está... Às vezes o professor ou o treinador, ele pensa assim, eu não preciso saber pedagogia, não preciso saber didática, não é? Porque o que a gente está falando aqui serve para qualquer modalidade esportiva. Eu me lembro que agora no último semestre eu tinha 2 alunos na turma de aplicação pedagógica da natação, que eu discuto isso, que são do basquete. E eles ficaram assim me olhando comigo, cara de abobado, né? Os 2 se chamam Henrique, por coincidência. Eu falei, o que foi, Henrique? Ele, professor, isso serve certinho para o basquete. Eu falei, é lógico, a gente está falando de processo de ensino. A gente não vê fora das grandes cidades como Rio, São Paulo, talvez Minas, a Tamires é de lá, ela pode falar, escolinhas de basquete, de vôlei, de handball, isso não existe. Porque não existe essa linha de raciocínio que a gente está trazendo aqui. Então, isso é muito importante. Então, eu sei qual é o objetivo da minha instituição, sei quem são as pessoas que eu tenho que atender. Isso seria interessante até em termos de estrutura, né? Tamanho de banheiro, quantidade de banheiro, que tipo de ação de marketing eu vou fazer. A gente não sabe essas coisas, a gente só chega num lugar e começa a falar bate perna, roda braço. Isso é muito pouco para quem estuda, tá? Se eu sei quais são os objetivos da minha instituição, se eu sei quais são as pessoas que eu vou atender, eu tenho condições também de começar a entender o tempo que eu preciso para que esses objetivos sejam alcançados. Opa, não dá para a gente ensinar uma pessoa a nadar em um mês. Não dá para a gente formar um atleta em 2 anos. Não dá para eu fazer isso nesse tempo, eu preciso desse tempo. Então, a partir dessa realidade, de conhecer os objetivos, de conhecer os meus alunos, o meu público-alvo, eu começo a pensar o seguinte, para poder alcançar esse objetivo institucional, eu preciso de pelo menos 15 anos.
Caramba, Guilherme, 15 anos é. Porque senão a instituição ela vai acabar, ela vai deixar de existir. Na verdade, pode ser um objetivo de uma vida inteira, de 30, de 40, de 50 anos. Aí você fala assim, pô, mas como é que eu vou operacionalizar isso? Como é que eu vou racionalizar esse processo? Eu vou dividir esse tempo de 10, de 15, de 30 anos em momentos também mais palpáveis que a gente vai chamar aí de níveis de aprendizagem. Os níveis de aprendizagem geralmente estão associados à idade, não precisa ser obrigatoriamente assim, mas é uma maneira talvez mais simples e interessante da gente pensar os níveis de aprendizagem. E cada um desses níveis de aprendizagem também terá os seus objetivos. A ideia é, se a criança, se o jovem, se o adulto passar por todos esses níveis, ele vai alcançar o objetivo que você indicou para a sua instituição. Se por acaso ele só fizer um nível 1 e um nível 2, ele vai aprender conteúdos dos níveis 1 e 2, mas ele não vai alcançar todo o objetivo da instituição. E a partir do momento que você sabe também que existem diversos níveis e cada nível tem seus objetivos geral e específicos, a gente começa a pensar o seguinte: caramba, agora está mais fácil de eu entender o que eu tenho que ensinar em cada nível, porque eu sei aonde eu quero que meu aluno chegue depois que esse nível terminar, que pode ser um período de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. A gente tem que determinar isso. Então eu sei muito mais, de maneira muito mais clara, enquanto professor, o que meu aluno tem que aprender em cada um dos níveis. Então eu sei exatamente aquilo que eu preciso ensinar e eu vou conflitar aquilo que eu preciso ensinar com aquilo que eu sei e o que eu não sei eu vou estudar. Então depois que a criança passa por um nível, ela vai para um outro nível, depois para um outro nível, ela está cada vez progredindo mais e não vai ficar aquele lance da criança aprender pernada de crawl desde os 2 anos até os 50 anos de idade, porque a gente sabe o que tem que ser ensinado em cada um dos níveis. E depois, para cada um desses níveis, a gente vai fazer o nosso plano de curso. O plano de curso é como se fosse um mapa que você ainda vê um pouquinho assim distante, mas dentro dele a gente consegue ter a ideia do tempo, que é uma proposta que eu gosto de fazer, né? Dos meses, das semanas, aí depende da duração de cada um dos níveis. E você depois indica também todos os conteúdos de ensino que você vai ensinar, sejam relacionados à adaptação, aos conteúdos dos 4 nados formais, pode ser parte procedimental, conceitual, atitudinal, e você vai distribuir esses conteúdos ao longo de um tempo. Aí quando a gente olhar para esse mapa, imagina que a gente está fazendo uma viagem, você vai falar o seguinte, ó, dessa cidade até essa cidade vai pegar essa via, vai pegar essa rodovia, que a gente pode parar para poder almoçar, para poder jantar, a gente tem que dormir aqui porque a viagem é muito longa, vou reservar uma hospedagem nesse hotel. Aqui a gente tem um evento, aqui a gente não tem não sei o que lá, tem uma avaliação. Então essa é a ideia do plano de curso, é um mapa onde a gente olha e a gente sabe o que será ensinado em cada uma das semanas de acordo com os conteúdos de ensino. Só depois então, isso eu demorei, como eu disse, alguns anos para poder entender, só depois que eu chego no meu plano de aula. Porque eu vou pegar cada uma dessas semanas desse plano de curso, desse mapa, vou ver o que tem indicado para ela de conteúdos que eu deveria ensinar, para aí sim propor o meu plano de aula. Então percebam que muitas vezes, como eu disse para vocês, as pessoas associam planejamento a só fazer um plano de aula e a gente pensa assim, por que eu vou fazer um plano de aula se na hora eu não consigo seguir esse plano de aula? A gente, na verdade, às vezes não consegue seguir esse plano de aula porque toda essa reflexão que eu falei para vocês, que é anterior, ela não foi feita. Então não está claro para vocês quem são os seus alunos, qual o nível que ele está, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer. E quando às vezes eu discuto esse assunto nos meus cursos, o que eu sempre ouço é o seguinte: professor, e se um aluno entrar no meio do caminho? Vamos supor que aquele plano de curso ele seja de 10 meses, os alunos entraram lá no mês 1, a gente está no mês 4 e alguns alunos entraram na aula, né? Como é que a gente vai lidar com essa situação? A primeira ideia é a gente passar para os responsáveis, para os pais, que a nossa aula começou lá no mês 1, não começou no mês 4. Isso também as pessoas não entendem. As pessoas acham que pode entrar na aula de natação a qualquer momento, falta algumas semanas, volta de novo e acham que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu geralmente faço uma associação com a educação básica, né, com a escola. Eu falo para os pais assim, falei isso diversas vezes, né? Imagina que as aulas começaram em fevereiro, e lá na escola que seu filho estuda, e você resolveu não matricular em fevereiro, só lá em abril ou maio. Você acha que ele deixou de aprender alguma coisa? É lógico. Lógico que ele deixou, porque as aulas começaram em fevereiro. Aqui é a mesma coisa. Então a gente pode criar estratégias para poder receber esses alunos,
fazer algum tipo de avaliação diagnóstica, identificar se realmente eles podem ficar nesse nível e oferecer alternativas para recuperar como se fosse esse tempo perdido. Então a escola de natação poderia estar oferecendo aulas extras aos sábados para poder atender esses alunos. Ah, Guilherme, mas os pais têm preguiça de levar, é difícil. Pessoal, mas se a gente não tentar oferecer o que é o melhor, a gente vai ficar sempre frustrado porque não consegue realmente progredir. Porque todas as vezes que entra um aluno que está com um nível inferior na nossa aula, infelizmente a gente deixa de dar atenção a quem é melhor, porque a gente quer tentar resolver o problema desse aluno que é pior. Aí o cara que é melhor, o aluno que é melhor, que ele vai em todas as aulas, que ele participa de tudo, ele vai começar a ficar frustrado. Porque, poxa, toda vez que entra um aluno novo, eu não tenho mais atenção, eu estou deixando de melhorar, eu não estou sentindo que eu não estou evoluindo, porque a gente está sempre pensando em quem está chegando depois. Então, essa é a ideia do que é um planejamento. Esse, para mim, é o padrão ouro do que é um planejamento para as nossas aulas de natação e, como o Marcelo falou, isso pode ser pensado para qualquer modalidade esportiva. Eu tenho que ter uma ideia maior de instituição, entender quais são os meus objetivos, qual é a minha filosofia de trabalho. Eu tenho que passar isso para os professores que eu vou contratar, eles têm que entender qual é o objetivo geral da escola de natação, o objetivo de cada um dos níveis, o que o professor tem que fazer em cada um dos níveis. Esses níveis terão objetivos, esses níveis terão conteúdos de ensino que serão desenvolvidos com grupos específicos de crianças, de adultos, de jovens ou de adultos. E se por acaso um professor tiver que faltar uma aula, um professor sair da escola de natação, você precisar ter outro professor, independente do momento que ele entrar, ele vai entender da onde ele tem que continuar e o que ele tem que fazer, porque existe um planejamento para cada um dos níveis. E ele sabe, por exemplo, que na semana 8 quais são os conteúdos de ensino, na semana 10 quais são os conteúdos de ensino. É lógico que a primeira vez que a gente faz esse plano de curso, a tendência é que a gente erre bastante, mas você vai ajustando isso no meio do caminho. Na verdade, esse é um cenário da iniciação esportiva no nosso país. É isso aí. Isso não é um problema só da natação, não. Ô Marcelo, eu, Tamires e o Ronan, a gente escreveu um documento para a CBDA e para o COB que é relacionado à formação de atletas de natação. E dentro dessa proposta de formação de atletas existem as etapas, como se fossem os níveis de formação desses nadadores. Então precisa estar bem claro, né, o que vai ser feito na etapa 1, na etapa 2, na etapa 3. Outras modalidades têm feito isso também. Mas realmente o mais difícil é o treinador comprar essa ideia e de colocar isso no dia a dia, porque existem diversas tensões. Ontem mesmo eu estava dando uma aula de pós-graduação e tinha uma aluna chamada Roberta, ela estava falando isso, professor, acho que ela é de São Paulo, mas eu tenho alunos aqui de 6, 7 anos que os pais já cobram desempenho como se eles fossem adultos. Então, 6, 7 anos, a criança está indo para a aula de natação para brincar ainda. É um momento, talvez, de começar o ensino dos nados formais, não de já querer desempenho. Então, precisa estar claro para o professor o que ele ensina em cada uma das etapas. Natação, aprendizagem no esporte, é para a vida inteira. Tanto pensando em natação voltada para condicionamento físico, para a saúde, ou pensando em rendimento esportivo. Isso não precisa ser tão precoce assim. Então eu acredito que por meio desse conhecimento a gente possa tornar o impossível possível. Porque a reclamação que eu sempre tenho dos colegas é, poxa, é horrível dar aula de natação quando a turma é extremamente heterogênea, quando as coisas são complicadas, toda hora chega um aluno diferente, algum aluno novo entra, o outro aluno sai. E tem professor que dá aula, infelizmente, para crianças, por exemplo, de adaptação ao meio aquático, jovens que estão aprendendo os nados e adultos de condicionamento físico. Tudo isso numa mesma aula. Isso aí é muito mais do que necessidade de planejamento. Ah, mas o gestor, o proprietário quer que as turmas fiquem cheias. Você precisa mostrar para esse proprietário que se os alunos forem melhor atendidos, se eles ficarem satisfeitos, se eles entenderem que aquilo que está acontecendo com eles é o melhor para eles, você vai ter muito mais aluno. Sabe? Tem muita pessoa para fazer natação, só que a gente tem que mostrar para essas pessoas que a natação é bem conduzida, que as pessoas realmente vão aprender, que existem etapas e cada uma das etapas a gente vai ensinar conteúdos relacionados à idade e às características daquelas crianças, e não só conteúdos procedimentais, mas a gente vai ensinar valores, condutas, regras, que infelizmente uma coisa que eu tenho discutido é que são conteúdos às vezes que deveriam ser aprendidos em casa, mas que às vezes não são. Mas que a gente pode ensinar isso por meio do esporte. Existem valores que são universais, né, em termos de sociedade, em termos de ética, de ser humano, e a gente pode ensinar isso nas nossas aulas.
Dependendo da idade dessa criança, a gente poderia desenvolver outros conteúdos que eu chamo de habilidades e competências gerais, que seriam, por exemplo, a gente ensinar cores, figuras geométricas, a criança a se comunicar, né, a falar, a ela ser criativa. Então a gente pode ensinar muita coisa por meio da aula de natação. Não é deixar de ensinar a nadar, tá? E também isso é importante destacar, que alguns professores falaram assim, a natação virou a natação playground, as pessoas não aprendem mais a nadar. Não é isso. Se o nosso aluno está numa aula de natação, ele tem que aprender os nados formais, tem que aprender inclusive saída, virada e chegada, mesmo que ele não venha a ser atleta. É desafiante mesmo, eu diria que somos educadores aquáticos além de professores. Isso aí, a gente pode ensinar muita coisa, sabe, Adriana? Muita coisa mesmo. A gente tem que tentar sair do básico. Nessa proposta aí do livro que eu falei para vocês, tem essa discussão da gente entender que para algumas idades a gente pode ensinar coisas que, inclusive, que a escola ensina. Por que não, por exemplo, você entrar em contato com uma escola que seja próxima da sua escola de natação, ver os conteúdos que são ensinados em algumas idades, principalmente para as crianças mais novas, e colocar isso na sua escola de natação também. Eu acho que todo pai gostaria disso, às vezes fazendo até uma parceria com essa escola, tá? Pessoal, então mais uma vez aí, tem bastante coisa no meu site, tem vídeos específicos relacionados ao planejamento da natação, como se faz um plano de aula, como se faz um plano de curso. Como eu falei também, nas próximas semanas eu vou estar fazendo uma revisão de alguns materiais da Finish. Esses todos que tem aí na imagem são materiais que eu tenho, então assim, realmente eu acredito na marca, na empresa, na qualidade, e eles vão estar me enviando alguns materiais para eu fazer essa revisão aí para vocês. Quem puder e achar interessante, fica o convite aí mais uma vez para vocês fazerem parte do meu grupo do Telegram, tá certo? Se puderem participar da enquete lá também, vai ser bem interessante para eu poder me direcionar aí nas ações que eu vou fazer nas próximas lives. Agradeço o pessoal que está aí presente, agradeço pelas considerações, né, pelas questões. Eu fico aí disponível também caso depois vocês queiram escrever alguma dúvida, alguma questão para a gente poder conversar, tá certo? Agradeço, até a próxima. O pessoal que for no dia 18 a gente se vê lá. Eu reservei diversos livros já das pessoas que me encomendaram e eu vou levar tudo aí no dia 18. Legal? Abração, pessoal. Obrigado aí, tá bom? Adriana, Marcelo, Tamires, Ronan, obrigado aí pela presença. Valeu, Ronan.